Saúde a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu confesso para vocês que é uma responsabilidade muito grande estar aqui. E como o pastor Carlos assim disse na oração, não olhe por irmão Leôncio, mas ouça a palavra do Senhor. Vamos estar lendo nos Salmos de número 33, a partir do versículo de número 12. Salmos 33, versículo 12 a seguir. Glórias a Deus. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, e nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, eu gostaria de falar com a igreja um pouco, que Deus colocou no meu coração, a confiança e a esperança em Jesus. Quando nós olhamos aqui o salmista se expressando, primeiramente ele afirma que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, a nação que espera no Deus vivo. A nação que olha para o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus que formou tudo o que existe pelo poder da sua palavra. E ele diz que o Senhor, ele olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Aqui já é um ponto para nós parar, irmãos, e meditar, refletir. Tudo que acontece, tudo que a gente contempla, tudo que a gente fica sabendo. Muitas vezes acontecem situações que parece que Deus está longe, parece que Deus não está olhando, parece que Deus não está vendo. Às vezes está passando por uma dificuldade tão grande, às vezes até mesmo um caso de enfermidade, e dá aquela impressão que Deus não está olhando, que Deus não está vendo. Mas a palavra do Senhor, que é fiel, que é verdadeira, e eu creio que nada falha do que está escrito na palavra de Deus, não importa o que você esteja passando, Deus está vendo tudo. E aí você pode dizer assim, mas por que tudo isso? Lembre-se, Deus tem um propósito em tudo. Aí você pode pensar assim, mas por que tanto sofrimento? Por que muitos têm a vida tão diferente? Igreja, Jesus disse para nós que no mundo nós iríamos passar aflição. Só que Ele disse para nós não desanimar. Ele disse para ter bom ânimo. E aqui entra um outro ponto, irmãos. Começa a olhar. Por que muitas vezes você tem desanimado? Por que muitas vezes tem desistido? Por que muitas vezes
tem deixado até de sonhar, tem deixado até de buscar, tem deixado até de planejar. Não faça assim. Creia na palavra do Senhor. Espera no Senhor, não perca a sua esperança. Lembra que eu falei, confiança e esperança em Jesus. A palavra do Senhor nos afirma, Ele é autor e consumador da fé. Sem Jesus nós não somos nada. Ele próprio disse, sem mim nada podereis fazer. E quando nós colocamos Jesus, irmãos, como prioridade, como foco nas nossas vidas, temos adversidade sim, mas nós vencemos, nós passamos. E eu falo por experiência própria, de confiar no Senhor. Muitas situações que eu passei, muitas situações que eu vivi, que parecia não ter saída. E a primeira experiência que eu tive com o Senhor, de esperar nele e confiar nele, foi quando eu não conhecia Jesus ainda. E às vezes pode ser até uma surpresa para os irmãos. A minha esposa, eu louvo a Deus pela vida dela, ela pagou um preço alto pela minha vida, pela minha salvação, para mim conhecer o Senhor. Para vocês terem ideia, quando eu fui conhecer Jesus, já fazia 5 anos que ela já tinha tomado a decisão pelos batismos das águas. Ela já servia ao Senhor. E eu continuei na minha vida. E Deus falou para ela, irmãos, por isso que eu falo, confiança e esperança no Senhor. Eu não sabia nada disso. E ela não contestava comigo, ela não questionava, ela não me pressionava. Só que Deus falou para ela, descansar, ficar tranquila, que não ia faltar nada para ela. Só que Deus falou para ela que Ele ia me colocar numa moenda tão grande, e eu só ia sair quando eu me jogasse nos braços do Senhor. Essa foi a palavra que Deus falou com ela, usando um vaso, usando uma pessoa de Deus. E a confiança, irmãos, e a esperança, se você ficar ansioso, você sofre. Só que a palavra de Deus fala para nós descansar no Senhor, para nós esperar no Senhor. Eu não sei porque Deus está colocando para me falar isso. Às vezes você está ansioso, ansiosa. Às vezes você está perdendo a esperança de alguma situação que você está vivendo. Às vezes pode dizer assim, mas faz tantos anos. Deus está olhando para você. Deus está contemplando a tua situação. Aleluia. E não se esqueça que Deus não esquece de ninguém, porque Ele mesmo deixou escrito na sua palavra, que mesmo que a mãe que gerou o filho se esquecer dele, Ele não se esquece, Ele não abandona, Ele não despreza. E assim, irmãos, eu passei por uma situação muito complicada, e minha esposa nunca direcionou uma palavra de acusação para mim, dizendo que eu estava passando aquilo por causa disso ou daquilo. Não. Ela me surpreendia. As palavras mansas que ela falava, palavras de apoio, de ânimo. É aquela história. Hoje eu sei porque está escrito que a mulher sábia edifica e a tola destrói com as suas próprias mãos, né? Os irmãos conhecem muito bem essa passagem bíblica. E ela continuou, irmãos, somente orando, somente buscando. Hoje eu sei de muitas coisas que aconteciam que eu não sabia. Para vocês terem uma ideia, as coisas começaram a apurar e eu comecei a sair para fora de casa, trabalhar fora. E para vocês terem uma ideia, irmãos,
Na época, eu ganhava 12 salários. E você sabe o que é você não ter dinheiro para pegar uma circular, um ônibus? Precisava de eu pedir para ela se eu quisesse usar um ônibus. E Deus foi tão bom com ela que na época eu tinha um carro para mim e tinha o carro dela, que ela fazia as correrias aqui. Maringá, se você não tiver um meio de transporte, fica bastante complicado. E ela buscava a menina no colégio, levava e fazia todas as correrias necessárias e trabalhava. Na época ela trabalhava. Irmãos, para vocês terem ideia, eu ganhando esse salário que eu ganhava, de repente, de um mês para o outro, todos os meus clientes, que eu trabalho já autônomo há muitos anos, todos os meus clientes, chegava final do mês, simplesmente eu levava as notinhas, chegava com as notinhas, quanto deu? Deu tanto. Fazia o cheque, pronto. Simplesmente falaram que não ia pagar. E foi, como diz o efeito dominó, passava nenhum, passava no outro, passava no outro. E paz, meus irmãos, quando Deus quer trabalhar na vida de alguém, Deus faz coisas, irmãos, inacreditáveis. Um homem chamado Joel, servo de Deus, servia a Deus na Batista. Ele devia para mim a soma que tinha na época, para ele acertar comigo. Dava para mim comprar um carro. E eu confiava muito nele. Servo de Deus, um homem que tinha palavras boas. Aprendi muito com ele. E ele sempre dando um jeito de evangelizar a gente também. Simplesmente ele falou assim, não vou te pagar. Você pode fazer o que você quiser. Aí eu pensei, meu Deus, mas o homem diz que é crente. Mas tudo isso aí não é porque ele estava fazendo alguma coisa de errado. Não. Hoje eu entendo. Quando Deus quer trabalhar na vida de uma pessoa, irmãos, pode levantar quem quiser. Pode levantar o exército que quiser. Pode arrumar o advogado que quiser. Pode procurar o promotor que quiser. Pode arrumar o juiz federal, se quiser. E você pode estar cheio de razão na tua concepção. Se Deus quiser mudar a situação, ninguém mexe. E ninguém questiona também. E eu digo para vocês, hoje vocês conhecem outra pessoa. Quando o presbítero João disse aqui, novidade de vida, vem tudo isso na minha mente. O que eu era, de onde eu era, como eu fazia. Eu sempre resolvia as coisas da minha maneira, na força, e não tinha negócio. Graças a Deus que vocês não me conheceram naquele tempo. E eu não conto porque eu tenho vergonha do meu passado. Mas, era Deus trabalhando, era Deus me moldando, era Deus quebrando, era Deus transformando. E minha esposa continuou confiando, esperando e buscando. E ela não questionava. Ela não ficava brava porque não tinha dinheiro, nada disso. E é tão interessante, irmãos, que Deus falou para ela que não ia faltar nada para ela. Irmãos, ela tinha o carro dela, eu vendi tudo, eu fiquei a pé. Eu fui vendendo, fui dando jeito, querendo resolver as coisas e me afundando cada vez mais. Porque quando Deus resolve agir, ninguém pode impedir. Ele disse, agindo eu, quem impedirá? Continuando, irmãos, ela não faltou nada para ela. E para vocês terem ideia, na época ela já estava grávida do meu menino Mateus. Não faltou nada. Sabe o que é você ficar neutro e a pessoa ficar tudo perfeito?
mas era Deus trabalhando, porque Deus falou. Um dia eu fiquei sabendo que Deus tinha falado isso, que se eu não me lançasse nos braços do Senhor, as coisas iam piorar cada vez mais. E aí eu comecei a prestar atenção nas coisas, e Deus começou a mudar, eu comecei a me interessar para as coisas. Hoje eu falo com prioridade de verdade, com propriedade de certeza. A melhor coisa, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, busca do Senhor, espera no Senhor e confia no Senhor, que você vai ter a tua vitória, não importa quanto tempo passa, não importa quanto tempo demora. A palavra de Deus diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. É óbvio, às vezes tem alguma noite que é mais prolongadas, né? Mas a alegria, ela vem com certeza. Então, meus irmãos, continuando aqui na palavra do Senhor, olha bem, ele está contemplando, e ele diz assim, ó, ele é que forma o coração de todos eles, e contempla todas as suas obras. Aqui é um outro ponto, igreja, que nós temos que olhar para nós, como está sendo as minhas obras diante do Senhor. Eu querer vitória é uma coisa, e eu estar dentro da vontade do Senhor para ter essa vitória é outra situação. Nós olhamos a palavra do Senhor, muitas vezes ela fala da fidelidade, ela fala de amor, e muitas vezes, a gente deixa de amar e deixa de ser fiel. E a palavra de Deus diz para nós primeiro buscar o reino dele e a justiça dele. E as outras coisas que a gente corre tanto atrás, no meu entender, não precisa correr tanto assim. Ele diz que se eu buscar primeiro o reino dele, a justiça dele, as outras coisas que acontecem, igreja, as outras coisas ele vai acrescentar. E quando está dando errado alguma coisa para mim, eu paro e começo a analisar. O que eu estou fazendo de errado que não está dando certo? Porque a promessa de Deus é a palavra de Deus. Ele vai acrescentar. Ele diz que vai acrescentar. Agora, cabe a mim crer. Cabe a mim confiar. Cabe a mim esperar no Senhor. Glórias a Deus. E aí ele continua assim, olha, muitas vezes a gente pode confiar em tantas coisas. Hoje nós temos um sistema moderno de segurança, câmeras, cerca elétrica, olha, tem tantas situações que tudo envolvendo a segurança, mas a palavra de Deus diz assim, ó, que não há rei que se salve com a grandeza de um exército, e nem o homem valente se livra pela muita força. E o cavalo, ele é vão para a segurança, e não livra ninguém com sua grande força. Só que ele diz assim, olha, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Nós temos que analisar, irmãos. Muita gente espera em terminar a faculdade. Muita gente espera assim, vou montar um escritório depois, e vou fazer, e vai... Irmãos, luta pelos projetos, luta pelos sonhos, mas se Deus não estiver no comando, se o Senhor não estiver no comando, é tudo em vão. As coisas não acontecem. Porque Jesus disse assim, sem mim, nada podereis fazer. Isso é uma realidade. A menos que a pessoa não acredita na palavra de Deus. Porque tem muita gente que fala assim, não, mas não é bem assim. E é assim. A palavra de Deus diz que é assim. O Senhor falou.
Nós temos exemplos na palavra de Deus. Quando aqueles 3 jovens, Daniel e seus companheiros, foram levados cativos, foram levados prisioneiros, eles tiveram confiança e esperança no Senhor. E Deus operou maravilhas na vida deles. Quando José passou por toda aquela tribulação na sua vida, mas ele confiou e esperou no Senhor. E aqui, irmãos, é um ponto para mim e para você fazer uma reflexão. Em que eu estou depositando total confiança? Em quem eu estou esperando para mim ter êxito? Para mim ser um vencedor? Para mim cantar o hino da vitória? E Deus, irmãos, Ele diz assim que Ele não divide a sua glória com ninguém. E não há sucesso, não há êxito, não há vitória que a pessoa possa ter na sua vida profissional, na fama, seja no que for. Se ele não tiver Jesus, é tudo vazio e é tudo em vão. Porque Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. E ele foi bem preciso quando ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. O presbítero citou aqui no início, orar pelo irmão. A gente está sempre lutando. Ninguém quer morrer. Mas falamos tanto em Deus, falamos tanto no céu, falamos tanto nas mansões celestial, ruas de ouro. E, olha, mas é interessante, né? Parece que a gente nunca quer ir para lá. A gente quer sempre dar um jeito, né? Sempre dá um jeito. Quando chega a notícia, o médico dá o diagnóstico, está com uma enfermidade assim, assim, e aí é complicado. Ninguém pensa assim: oh glória, eu vou estar próximo do meu Senhor. Ficamos abatidos, ficamos tristes, muitos entram em depressão, muitos se aniquilam, perdem o prazer de viver. Mas espera lá, a nossa esperança está aonde? A nossa certeza está em quê? Não estou dizendo, irmãos, que tem que abandonar e morrer, não. Deus deixou os médicos para serem usados. Deus deixou os cientistas aí para descobrir as coisas, as raízes medicinais, as folhas medicinais e tantas coisas que modernizou hoje que tem. Mas em primeiro lugar, nós temos que estar focados, nós temos que estar confiando e esperando, é no médico dos médicos, é no Senhor dos senhores, é naquele que dá condição para a medicina agir. É nele que tem que estar a nossa esperança. Por que quando nós olhamos a palavra de Deus, pessoas foram curadas misteriosamente, olhando humanamente falando? Aquele homem, uma autoridade, chegou e falou com Jesus e falou: eu tenho autoridade, eu dou ordem, eu mando, acontece. Ele falou assim: mas eu não sou digno que o senhor vá lá no meu lar. Mas eu sei que se o senhor falar uma palavra, que o senhor falar,
O milagre vai acontecer lá na minha casa. O senhor não precisa ir lá. E o que Jesus disse, igreja? A palavra de Deus diz que Jesus olhou para o povo de Israel, pastor. O povo dele, a nação eleita, a nação escolhida, a nação separada. Jesus olha e fala: nem Israel, eu nunca vi fé. Ter fé, tanta fé. Ter uma fé nessa condição que esse homem tem. E Jesus disse: pode ir que está tudo certo. Aí eu faço uma pergunta. Nós temos que fazer essa reflexão. Às vezes você vem para a casa de Deus. Às vezes a gente vem e pensa assim: eu preciso de uma cura. Eu preciso de um milagre. Ou você está intercedendo por alguém. Em vez de vir com essa fé, não importa quem vai subir no púlpito, presbítero Osmar. Não importa quem vai usar o microfone para falar. Mas eu sei que alguém vai falar uma palavra lá, usado por Deus, e o que eu estou pedindo eu vou receber. Aí eu chego, sento na nave da igreja. Mas aquela menininha ali que vai... mas aquele irmãozinho... mas aí, irmãos, estamos confiando no homem e não no Senhor. Estamos aqui, Deus usa de várias maneiras. Os louvores, leitura da palavra, testemunho, oportunidades. Numa oportunidade dessas, irmão, um milagre acontece. A minha esposa, ela foi converteu o seu coração, ela deixou a vida que ela vivia com o louvor que ela ouviu. Quem imagina que você vai estar louvando e Deus vai estar libertando alguém? Deus vai estar convertendo o coração de alguém, vai estar mudando a vida de alguém. E o Senhor quer te usar. Ninguém é diferente de ninguém. Deus quer usar todos. Ele não faz acepção, mas nós fazemos. Nós fazemos. Muitas vezes nós podemos pensar assim: eu vou usar os irmãos lá da Alvorada, que daí se eles baterem em mim, eles batem lá em casa, ninguém fica sabendo. Mas vamos colocar assim, o presbítero Everaldo. O presbítero Everaldo vai orar. Vão com aquela alegria, é ele que vai orar, é ele que vai orar. Aí, não menosprezando, não que é diferente, está ali o outro irmão também. Aí quando fala que é o outro irmão, eu pego e falo assim: não, aí não vai acontecer. Se fosse o Everaldo, ia acontecer. Não, irmãos, não. A palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nós vemos quando o Senhor Jesus, Ele operava, Ele dizia: vá em paz, a tua fé te salvou. E muitas vezes, irmão, nós estamos olhando diferente para a situação. Muitas vezes nós não paramos para analisar o que quer dizer o Evangelho, viver o Evangelho. Nós medimos o exterior. Isso é natural. Isso é normal. Nós temos um exemplo na palavra de Deus, o profeta Samuel, um homem usado por Deus desde criança, cresceu na presença do Senhor, e o Senhor manda ele ir ungir um rei. Ele chega e olha o mais forte, o mais musculoso, o mais... E o Senhor fala para ele: não é isso aí não. Você vê por fora, eu vejo por dentro. Aonde que está a nossa confiança
e a nossa esperança? Nós estamos olhando no interior ou no exterior? Nós estamos buscando de Deus o conhecimento mais profundo da palavra ou só superficial? Muitas vezes nós sofremos por não se aprofundar na palavra. Muitas vezes nós sofremos porque não nos aproximamos, não aprofundamos na palavra e ficamos vivendo algo superficial, e aí não tem aquele conforto do Espírito Santo. Não temos aquela confiança que Deus está no controle, que Deus está agindo. Através daquela situação eu vou ter vitória. Através daquela situação, Deus vai operar algo que vai manifestar a glória dele na vida de alguém. E muitas vezes nós não olhamos assim. Muitas vezes nós olhamos para o sofrimento, para a situação que estamos passando. Para vocês terem ideia, igreja, quando aconteceu esse fato que eu estava dizendo, que as coisas começaram a fechar as portas para a minha vida, para vocês terem ideia, uma prestação que eu pagava $840. Nunca esqueci desse valor. De tão bem que eu ganhava. Dinheiro não era problema. A gente vivia tranquilo. Tranquilo. De repente, vem o vento e muda tudo. A gente fica querendo salvar o material, a gente fica querendo salvar o que é perecível, a gente fica querendo salvar aquilo que é status, aquilo que é aparente, aquilo que todo mundo vê. Mas quando nós depositamos a nossa vida, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, Ele não deixa nem você perder os bens materiais. Porque Ele sabe que você não está fixado nisso. Você não está firmado nisso. Você tem a certeza que tendo ou não tendo, você tem a presença dEle na tua vida. Você tendo ou não tendo, você tem a graça de Deus, você é feliz, você tem alegria e você vive bem. Então, igreja, não desista e não desanime. Deus está no controle e Ele está vendo tudo. Aí ele diz assim, olha, que o Senhor, o verso 18, ele diz assim, ó, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Além de temer, irmãos, além de fazer a vontade do Senhor, além de se posicionar como servo obediente, tem que esperar na misericórdia de Deus. Ele é que decide, Ele é que faz, Ele é quem determina. E ele diz assim, ó, para livrar a sua alma da morte e para conservar vivo na fome. Isso é promessa. Já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, mas quanto mais eu busco, quanto mais eu me consagro, quanto mais eu busco servir ao Senhor, mais complica. Isso é falta de esperança, falta de confiança. Porque a palavra de Deus que está dizendo, ó, que tudo que acontece, Deus quer o melhor, é para livrar a alma da morte e para conservar vivo na escassez, na dificuldade, na situação complicada. E muitas vezes nós queremos só bonança. E hoje pregam muito. Servir ao Senhor é ter casa do modelo que quer, com os lazeres que quer. Não, irmãos. Material é bênção,
Deus abençoa, Deus multiplica sim, Deus faz sim. Mas nós temos que estar centrados no Senhor. Olha como que é simples, mas como que é verdadeiro. Quando os discípulos do Senhor foram enviados para fazer a missão, eles chegaram todos contentes, todos alegres, falando: Senhor, os demônios se sujeitavam aos nossos pés. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus não chegou e falou: Senhor, legal, amor, que maravilha, tal. Não. Jesus disse assim: olha, não se alegra com isso, não fica contente com isso, mas se alegra pelo nome de vocês está escrito no livro da vida. Sabe o que quer dizer isso, igreja? Não importa o que você está passando, não importa onde você mora, não importa como que você está, o que importa é você estar na presença do Senhor e o seu nome está lá para ser chamado naquele dia. Irmãos, vocês têm que pensar assim, quando o Senhor falar assim: entra, bendito do meu Pai. Eu não sei qual nome que Ele vai dar para você, porque a palavra de Deus diz que vai receber lá uma pedrinha com um novo nome, né? Mas o importante é o que Jesus disse, que você vai receber esta palavra: entra, bendito do meu Pai. É isso que é mais importante nas nossas vidas, irmãos. E hoje, as situações impulsionam, o sistema vai levando, vai empurrando. E muitas vezes a gente esquece de um particular, todo dia com Deus. Aqueles momentos só você e Deus. Aquele momento que você tira para pegar um versículo. O presbítero João Darques viu aqui 5 perguntas. Você tem feito isso? Tem analisado? Tem feito uma reflexão? Outro ponto importante: tem se aproximado de Deus na oração? Porque a oração, irmãos, é que fortalece. A oração é intimidade com Deus. A oração, Deus te fortalece, que você às vezes está passando uma situação tão difícil. E eu confio, irmãos, eu confio. Esses dias, recente, tinha uma situação que me preocupou bastante. E a gente sempre tem uns companheiros de oração. E eu pedi oração. Não falei o que era, só pedi me ajuda. Eu só falo assim: me ajuda em oração. Está aqui o presbítero Everaldo mesmo. Se eu mando lá, me ajuda em oração, não quer saber o que é. Vai orar, Deus sabe. E Deus respondeu. Resolveu a situação com tanta serenidade, que foi assim, que parece que foi uma coisa assim tão natural, que tudo ficou em paz. Mas por quê? Agindo Deus, quem impedirá? E Deus quer agir a teu favor. Deus quer entrar com providência. Mas muitas vezes a gente age assim: entrega a causa na mão do advogado para ele trabalhar para fazer a sua defesa. Mas quando você pensa que não, você vai lá e pega e não, muda alguma coisa lá. Aí depois, não, vai, toca a causa de novo para frente. Daí vai lá, não, mudou alguma coisa assim, fala alguma coisa diferente, muda as coisas. Não. Irmãos, nunca chega na vitória. E assim é a nossa vida nas mãos de Deus. Se você entregar, se você pedir para Ele fazer, não ponha a tua mão. Dê glória a Deus e deixa Ele trabalhar. Dê glória a Deus e deixa Ele fazer do jeito dEle. Porque quando Deus faz, tudo dá certo. Quando o Senhor falou para Jeremias descer na casa do oleiro, que o oleiro estava trabalhando ali com o barro nas rodas, né?
o vaso se quebrou, e a palavra de Deus diz que ele tornou a fazer outro conforme ele achou bem. O que foi que o Senhor disse? Acaso não posso eu fazer? Já parou para pensar que Deus está dizendo isso para nós nessa noite? Eu não sei o que você está pedindo, só que às vezes você está querendo que Deus faça do teu jeito. Pede para Ele fazer, mas do jeito dele. Como Ele falou para Jeremias. Eu não posso fazer do jeito que eu acho que é o melhor? Trazendo para uma linguagem mais... O oleiro vai fazer o vaso, ele fala assim, eu vou fazer o vaso no modelo que eu acho que é melhor, o modelo que eu acho que fica mais bonito, o modelo que eu acho que vai ser mais agradável. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer o que você está pedindo. E não esquece, igreja, confiança e esperança. Confia e espera o tempo de Deus, que você vai ver se não vai acontecer. E eu tenho certeza, eu falo as coisas sem medo, porque a palavra de Deus, ela não nega. A palavra de Deus, ela se cumpre. E eu falo isso por experiência própria. Quantas situações eu já passei e Deus estendeu as mãos e abençoou. Eu contei um testemunho um dia lá no aeroporto, não sei se o irmão lembra. Não vou contar porque é muito prolongado, mas Deus só agiu, irmãos, quando chegou num ponto que eu falei assim, agora não tem mais jeito. E eu tentei de todas as formas. Falei, agora eu vou deixar. Deixa acontecer o que acontecer. Sabe quando você fala assim, não estou nem aí mais? Quando eu pensei assim, agora não deixa acontecer o que aconteceu, Deus resolveu assim, ó. Enquanto nós, muitas vezes, queremos fazer do nosso jeito, estamos forçando, não adianta que não vai acontecer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais, tudo Ele fará. Ele vai fazer tudo por você, igreja. Mas a gente entrega e pega, entrega e pega, entrega e pega. Ou entrega assim, ó, eu quero entregar essa mesinha menor aqui, mas esse aqui eu não entrego não, esse maior vai ficar comigo. Não, entrega os dois. Porque às vezes Deus não quer que você fique com nenhum. E se Ele achar por bem, Ele coloca um maior. Porque é aquele que vai ser melhor para você. E se Ele deixar sem nenhum, é porque vai ser o melhor. Aí você vai ser feliz de verdade, você vai ser abençoado. Você vai ter paz, você vai ter comunhão. E você vai ter a unção de Deus na tua vida, porque você está na obediência do Pai. Amém, meus irmãos? E ele diz assim, olha, outro ponto, irmãos, que a gente tem que olhar se nós estamos agindo assim. Depois ele diz assim, ó, 20, a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Será que eu estou assim, na presença do Senhor? Esperando nele, sabendo que Ele é o nosso auxílio, o meu auxílio, o meu escudo, a minha proteção, Ele que faz por mim? E aí ele diz assim, olha, pois nele alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Tem pessoas que não se alegram. Acha um peso, acha difícil. Agora, quando você vai orar com alegria, quando você vai ensaiar com alegria,
Quando você vem para a casa do Senhor com alegria, quando você oferta com alegria, quando você louva com alegria, quando você lê a palavra com alegria, as coisas fluem, as coisas acontecem. Aleluia. Porque você está tendo prazer no Senhor. Amém? Eu vou parar por aqui. Se tem alguém que ouviu esta palavra e você acha que tem que mudar alguma coisa em confiar e esperar no Senhor, se você quiser, nós vamos orar neste momento. Se você quiser vir aqui à frente, você fica na liberdade. Mas vir aqui à frente não é para agradar o irmão Leôncio, não é para você ser humilhado, ficar envergonhado, é para você, porque você está dizendo assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo do Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, traz em mim a alegria, o ânimo, a vontade de ser melhor, de fazer melhor, confiar mais no Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Pode vir, igreja. Se você sentir no seu coração, venha. O Senhor está dizendo: venha a mim. Aleluia. Aleluia. Os que estão cansados, oprimidos. Às vezes você já está cansado de lutar. E o Senhor está te chamando. Esta palavra nesta noite é para você, para Deus te fortalecer, te animar, e você confiar e esperar nele, que tudo isso vai passar e ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Glórias a Deus. Igreja, você que não veio aqui, estenda tuas mãos. Aleluia. Pai eterno, maravilhoso Deus, a tua palavra, Pai, ela é simples, fiel e verdadeira. E nesta noite, Senhor, o Senhor me deu a oportunidade de falar estas palavras, de confiança e de esperança no Senhor. E eu creio que foi o Espírito Santo do Senhor que tocou no coração desses irmãos, dessas irmãs que aqui estão, famílias reunidas, Senhor. Eles estão pedindo algo, eu não sei o que é, mas o Senhor contempla o coração de cada um. A tua palavra diz que o Senhor esquadrinha cada coração, Pai. Mas, Senhor, no nome de Jesus, Pai, responde o pedido de cada um, traz alegria. Senhor meu Deus, se for livramento, se for libertação de alguém, se for libertação de enfermidade, Senhor, se for restauração, matrimônio, Senhor, se for, Pai querido, libertação de alguém, Senhor, em alguma situação, se for negócios, ó Pai, Senhor, o Senhor é aquele que tira todo impedimento, o Senhor é aquele que agindo ninguém pode impedir, o Senhor é aquele Pai que tem o controle nas tuas mãos, o Senhor é aquele Pai amado que não esquece de ninguém. Nós lemos aqui na tua palavra, o Senhor está contemplando a cada um dos teus filhos, das tuas filhas, ó Pai, e neste momento a sinceridade do coração de cada um, ó Senhor, eles estão aqui à frente, Pai, dizendo para o Senhor: eu preciso, me ajuda, estenda as tuas mãos, tenha misericórdia de mim, eu sou necessitado, eu estou precisando da ação que só o Senhor pode fazer. Eu já tentei, eu já busquei, mas não estou conseguindo. Alguns estão dizendo assim: Senhor, eu não estava pensando dessa maneira, eu estava pensando diferente, mas nesta noite o Senhor falou comigo, então me ajuda, Senhor, a resolver, me ajuda, Senhor, a sair dessa situação. Põe tuas mãos santas, Pai, porque eu sei que o Senhor dizendo uma palavra, Senhor, tudo se resolve, tudo entra em bonança. Por isso, Pai, nós pedimos agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Confia e espera no Senhor, se você vai ter a resposta de Deus, e você vai testemunhar para a glória do nome do Senhor. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade.
Agradeço, presbítero, pelo o convite, nos dar esse espaço aqui, e que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado, e que Deus abençoe a todos para a glória do nome dele. Amém?